Olá pessoal, professor Otávio Posa. Estou passando essa semana para falar um pouco para vocês a respeito do uso das molas abertas de níquel titânio. Bom, é uma dúvida muito comum entre os colegas a respeito de que tipo de fio, que calibre de fio que eu posso estar utilizando essas molas. A resposta é a seguinte: depende do movimento que você está buscando. Então eu posso estar utilizando com fio 14 de níquel titânio, fio 16 de níquel titânio, enfim, até um fio 19 por 25 de aço. Importante é você saber os efeitos que aquela mola vai proporcionar e se aqueles efeitos são favoráveis para o seu tratamento. Então, por exemplo, é muito comum no início do tratamento a gente estar buscando espaço para dissolução de apinhamento. Então, o uso dessas molas, principalmente na região anterior, o que ela vai proporcionar? Ela vai proporcionar uma vestibularização desses dentes anteriores, né? Eu vou mostrar como exemplo para vocês um caso aqui. Então, um caso que o paciente apresenta um desvio de linha média inferior por conta de uma erupção mais para vestibular desse premolar. Então, vejam, desviou a linha média, premolar totalmente vestibularizado, cruzado, né? E o que aconteceu? Por conta dessa erupção mais vestibularizada do premolar, teve o desvio da linha média, inclinação dos dentes anteroinferiores para a esquerda, né? E para a lingual. Então eles lingualizaram e inclinaram para a esquerda. Então fica muito fácil eu entender que aqui a mola vai me ajudar, né? Então já no começo do tratamento, vejam, aqui na panorâmica, como a gente percebe a inclinação, como o canino está excessivamente verticalizado, e aqui a gente tem a inclinação também dos incisivos, tá? Então aqui já na colagem mesmo do aparelho, eu já entrei com a mola, né? Aqui com o fio 14 níquel titânio e já entrando com a mola aberta, com um fio leve. Que efeito que essa mola vai ter aqui na arcada inferior? O que a gente tem que pensar? Em relação à resistência, independente do tipo de bracte que você está usando, se é bracte convencional ou se é bracte autoligável. A resistência nessa região anterior, primeiro, pela quantidade de dentes que eu tenho, pela quantidade óssea que eu tenho, uma resistência óssea muito pequena, se eu comparar com a região posterior, aqui com 2 molares, um pré-molar e um osso bem maior do que eu tenho aqui na região anterior. Então o efeito dessa mola vai ser essencialmente para a anterior. Essa mola aqui ela não tem um poder de distalização desses elementos. Então essa mola ela vai proporcionar que esses dentes desinclinem, então eles vão mesializar e inclinar para vestibular, que é o movimento realmente que eu desejo nesse caso, né? E a gente tem que tomar cuidado então em relação a isso, que eu vejo muita gente usando essa mola errada na região anterior superior, no caso para abertura de espaço de canino. Então quando que eu posso usar uma mola para abrir um espaço para um 13, por exemplo, que ele está mais alto? Eu posso utilizar essa mola se eu tive um desvio de linha média dentária superior para aquele lado. Aí a mola vai me ajudar, porque o efeito dessa mola vai ser de giro dessa linha média para a esquerda e para vestibular. Então, se eu não tenho desvio de linha média aqui, eu não posso trabalhar com a mola. Aí, se eu não tenho desvio da linha média superior nesse caso, o que aconteceu provavelmente? Mesialização de bateria posterior. Então, eu tenho que trabalhar para ganhar espaço para esse canino com distalização dessa bateria e não com a mola, que o efeito dela vai ser essencialmente anterior. Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, tá certo? Então segue aqui na sequência do caso. Aqui o caso um pouco já mais adiantado, vejam a correção de canino, correção dos incisivos dessa inclinação. E aqui aí o caso finalizado, pré-molar no lugar, todos os elementos aqui engrenados em classe 1. Então esse caso aqui eu tratei ele em 18 meses, 17, 18 meses. Então que dica que fica? Que a gente tem que ter cuidado, né? Primeiramente o diagnóstico, verificar a relação molar e verificar, principalmente né, nesses casos de utilização em região anterior, que o efeito da mola ele vai ser essencialmente para anterior. Essa mola sozinha ela não tem poder de distalização, tá certo, pessoal? Então fica a dica aí. Se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem.